Tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um Ceará Meu Negócio. Hoje eu tô com um cara aqui, um amigo muito meu de muito tempo. Eu vi toda a trajetória dele de crescimento. Eu acredito que é muito massa, vai ser muito legal aqui o nosso bate-papo. Mas antes, curta, compartilhe, ative o sininho, segue lá nas nossas redes sociais. Vai estar aparecendo nas nossas redes sociais aí, tá? A gente em breve vai estar com novidades aí também. Já tá quase chegando. Tá quase chegando. Parece aqui eu não sei, tá? E fico muito feliz de ter vocês aqui conosco, o canal tá crescendo. A gente bateu 1000 inscritos aí, graças a Deus aí, tá? Em poucos meses de projeto, isso é uma satisfação muito grande estar com vocês. E hoje quem tá aqui comigo é o Niécio Nascimento. Niesso Nascimento. E aí, cara, como é que estão as coisas? Só o filé, cara. Só fica. Cara, a gente se conhece há quanto tempo? Desde 2007. Eita, pô, tá entregando a Foi um número, idade. foi um número cabalístico. 7 do 7 do 7. Foi mesmo? Foi no curso de... Qual o nome do curso? Nem me lembro mais. Cara, nem sei, só sei que eu fiz tanto curso, cara. Meus Foi um pais. curso aí que nós se encontramos na vida. E eu Foi. me lembro muito bem da data porque tava em negrito e eu ficou gravado. Rapaz, esse curso vai começar no dia 7 do 7 do 7. Conheci muita gente bacana e a vida me trouxe você, me trouxe o Fernando, trouxe outros amigos que estão na nossa vida até hoje. Cara, eu lembro que a gente se conheceu nesse curso, foi por conta de música, né, pô? Foi música. E desenho técnico. Desenho, desenho Foi de técnico. Eu lembro que era um professor que eram turmas distintas, né, É, era um professor que a gente gostava, a gente gostava da professora e a gente começou a conversar, enfim, sobre alguns trabalhos, etcétera. Cara, mas me conta aí, cara, como é que tu tá? Tá tudo bem? Como é cara, que tá o negócio? graças a Deus tá bem. É, montei o escritório, né? E o escritório teve que fazer uma pequena ampliação, porque já não estava conseguindo, com o tamanho que estava, manter a estrutura. E eu tive que fazer uma reforma agora para poder ampliar mais ainda, né? Nós É. estávamos, nós estávamos com 2 arquitetos, agora eu botei mais 3 estagiários. Estamos lá tentando pegar esses clientes, né? Legal. E me conta aí, cara, quando tu era pequeno, já sabia o que tu ia fazer ou não? Tu ia tentar outra coisa? Rapaz, eu vou te dizer, eu acho que foi chamado mesmo, porque desde pequeno eu já tinha dom para desenho. Eu acho que todo mundo tem que seguir o dom, né? Eu tenho vários amigos que também desenhavam na época de escola. Um foi trabalhar fazendo estampa, outros foi trabalhar com eh, desenhos de camisa. Eu fui trabalhar com arquitetura, mas inserir mesmo, eu nunca pensei que ia trabalhar com isso, né? Tu ia fazer o quê quando tu era pequeno? Música. Música não, que eu só sabia bater em sofá, em panela. Até hoje. Não, hoje eu parei, né? Parou? Parei com a música, mano. Não tem tempo mais, cara. É, não. Eu tenho, ó, minha bateria tá nova lá em casa, eu não consigo mais. Eu só olho pra ela assim, tiro ela da caixa, olho, um dia eu toco você. Aí depois eu esqueço da bichinha e É vou pro mesmo. computador. Eu tô com uma briga aqui, cara, porque eu toco, eu gosto muito de tocar, né? Até hoje eu toco ainda, sabe? E aí, cara, eu gosto muito de bateria também. Aí eu comecei com a minha esposa, cara, eu vou comprar uma bateria. Faz muito barulho. Comprar uma eletrônica. Aí fica tuc-tuc, é pior ainda. É, Tuc-tuc-tuc-tuc. cara, tu acredita? É As pior. pessoas dizem que é pior mesmo. É um barulho, você não vê É a porque, tonalidade, aí é só uma batida exagerada no mesmo tom, é chato. cara, quando é que tu começou a trabalhar com. Foi a primeira coisa que tu fez ou antes de fazer outra coisa? Trabalhava com outra coisa? Eu, a minha trajetória assim, de trabalho, eu fui contínuo, trabalhei de office boy ali no centro de Fortaleza, já trabalhei de servente. Eu acho que tá aí a associação entre desenho e trabalhar na área da construção civil, né? Passei algum tempo trabalhando de servente e fui lá onde tudo começou, eu acho. Hum, E era na Messejana ali? Que é tá de lá? Não, Maranguape. eu morei no Maranguape, Certo. depois eu fui pro Conde de Esperança, Com esperança. né? Parque Santa Rosa ali. Certo. E aí tu começou com essa parte mesmo de servente, né? É, foi lá. Olha, eu vou te contar a história, né?
eu estava trabalhando nessa empresa, né? E eu tinha uma mania de estar desenhando os pedreiros nos tapumes das obras, né? Aí teve um dia nesse Tapume. um tapume. Teve um dia que a gente tinha acabado de pintar os tapumes todo branco, né? Tela branca para quem gosta de desenhar, né? Não era pichação, né? Sim. Eram desenhos artísticos. Aí eu comecei a desenhar o chefe da obra, comecei a desenhar o engenheiro, o servente, o pedreiro. Aí um belo dia o engenheiro da obra olhou, né? Quem foi que riscou isso aqui? Quem foi o filho da pé? Aí o cara pegou e disse assim, rapaz, Yes. foi o rapaz aí, o servente novo aí. Aí ele veio pra cima de mim, me deu a bronca, né? Ele disse, rapaz, você tem talento. Agora você estragar isso aí, vamos fazer o seguinte. Vai lá na sexta-feira. Toda sexta-feira, e na época da Constituição Civil, na sexta-feira ele saiu uma hora mais cedo. Aí ele pedia pra ir toda sexta, depois do almoço, ir lá no escritório, que tinha um escritório montado dentro da construção. E tinha um estagiário. Me lembro demais do caboclo lá. Era um roqueirozão. Ele com a blusazão do Black Sabbath, Ei, cabelozão liso. Ó, é muito simples. O projeto, assim, ele me explicou tudo, com muita calma e com o som rolando, sabe? E um cara que era servente, não tinha experiência de vida de nada. E aí ele foi me ensinando. Ó, isso aqui é um escalímetro, isso aqui é não sei o quê, ó, o projeto funciona assim, isso aqui tem esses programas. Então, toda sexta-feira eu ia pro escritório, que era, certo. tipo, era um containerzinho. A gente ficava lá, curtindo a tarde toda em rock, e ele me explicando, Ensinando. e ele me ensinando. E eu prestando atenção em tudo. Aí um belo dia ele disse, olha, só, tem isso aqui, que é uma escola técnica. Vai lá, faz essa escola técnica aí que tu vai fazer desenho técnico. E aí eu fiz o curso. E aí eu comecei a fazer, né? Eu não estava mais trabalhando e comecei. Aí, nessa época, eu voltei a sair dessa empresa, voltei a trabalhar com meu pai, que meu pai também trabalhava com uma construtora. Sim. Comecei a trabalhar com ele e ele pegava alguns serviços e ele dizia assim: e essa a gente tem que fazer uma modificação dessa sala, antes que tem como tu desenhar aí, né? Aí foi quando eu comecei a fazer introduções desses projetos, desses cursos que eu fiz, né? Fiz o curso de AutoCAD na época, sei lá, muitos anos atrás, 2001, eu acho. E aí comecei a fazer esses pequenos projetinhos, né? Mas nada muito ambicioso. Aí eu comecei aí, fazendo esses projetos. É, legal. Aí depois tu já se inseriu na carreira ou tu foi pra outra área? Pronto. Aí, como eu já tinha feito os projetos, eu já tinha feito os cursos, né? De AutoCAD, tinha um curso de SketchUp e tudo. Eu me vi de novo voltando a trabalhar na área da construção civil. De novo. Eu tendo os cursos. Um belo dia eu tava sem o dinheiro, não tinha entrado o dinheiro da parcela da minha moto na época. E aí eu me vi sem dinheiro. Eu disse, rapaz, eu não posso passar por isso. Eu tenho um curso disso e disso. Eu tenho que trabalhar na minha área. Eu botei na minha cabeça que eu queria ser arquiteto, Sim. né? Não queria mais trabalhar na construção civil. E aí eu peguei as páginas amarelas daquela época. É o novo, lista É, amarela. lista amarela. E aí eu peguei o catálogo, comecei a olhar aqui, tinha uma página inteira só de arquitetos. Aí eu comecei a fazer o meu currículo, mandando para lá, né? Dizendo que eu tinha um curso, né, de desenho técnico e tal, e que eu tinha era o e que eu tinha os cursos de edificações, né? O curso de Certo. edificações, na realidade, que eu fiz. E aí eu comecei a ligar, a passar e-mail. Quando foi no final do dia, me ligaram duas empresas. A primeira, o primeiro e-mail que eu abri, já fui trabalhar logo nessa empresa. Aí eu fui lá no outro dia, o cara gostou e tal, e eu aprendi lá. Só que era uma empresa que trabalha só com galpão, né? O cara teve toda a paciência. Teve um rapaz lá também, um estagiário lá que foi muito gente boa, o Eduardo, a gente é colega até hoje. E ele me ensinou algumas coisas, né, de arquitetura, porque quando você faz um curso, o curso só te ensina a meia boca, né? Certo, só teoria. Só teoria. Então, quando você vai para o escritório,
é onde o bicho pega mesmo, é a realidade, né, do peso da profissão. E aí eu comecei a ele me ensinar e comecei a entender o que era arquitetura. Cara, qual a maior dificuldade pra ti no início, assim? Porque até então, quando tu começou a estudar, aquilo ali era mais técnico, mas não era aplicável ainda, né? Isso. Quando tu foi realmente desenhar pra aplicar, o que foi mais difícil pra ti? Rapaz, era entender de fato as medidas, a como era inserido aquilo ali, as regras, que tinha regras, né. Eh, Quando eu trabalhava fazendo projeto para o meu pai, eu não entendia nada não. Eu fazia o que poderia ser feito, né, De arte, né? de arte, né, e era mais desenho à mão livre do que realmente me preocupar se o projeto estava sendo feito na escala ou não, não tinha isso, né. E na maioria das vezes, meu pai interpretava o desenho que eu tinha feito e gerava na obra. E quando eu saí dessa empresa de 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 arquitetura, que era a Avecon, com o doutor ele gostava de ser chamado de doutor, é arquiteto. Ayrton Vasconcelos, não sei nem como é que ele tá hoje, mas gente boa. Foi quando eu saí dessa empresa, aí me lembrei de novo da listazinha amarela e fui trabalhar. Quando eu cheguei nessa outra empresa, eu eles me chamaram para trabalhar, né, mas de técnico de edificações. Estava precisando trabalhar. Sim, E fui trabalhar em técnico de edificações. Aí comecei a trabalhar na obra de novo, tá, voltei de novo pra obra. pra obra. É. Aí comecei a fazer as coisinhas lá, estava trabalhando só pelo dinheiro, que era Uhum. bom, mas meu intuito era trabalhar dentro do escritório. Aí foi quando eu peguei rapaz, pra tu ver como é interessante, o destino, né. Certo. Eu não tinha conhecido os meus patrões, não conhecia, eram 2. E um belo dia eu chegava na empresa e ficava esperando na recepção, né. Aí o mestre de obra chegava e saía com o mestre de obra. Certo. Estava chovendo, uma chuva torrencial absurda, onde não dava para trabalhar em campo. Aí eu fiquei lá, esperando. Os estagiários não tinham ido e o meu chefe estava dentro da sala dele. Foi a primeira vez que eu vi ele. Certo. Aí ele pegou e disse assim: "Tu trabalha com CAD, essas coisas assim?" Lá no curso tinha. Ele começou Conversar. a conversar. E aí eu disse: "Não, eu trabalho com CAD, trabalho com SketchUp, trabalho com maquete". Trabalho com maquete? Como assim?", né. Era abaixo do nível que ele queria talvez, né. Aí: "Pois sente aqui, consegue fazer essa maquete aqui pra mim?". "Consigo". Ali eu enxerguei como "Pô, aqui é o momento. Vou Dá o gás. dar o gás aqui, vou me debruçar e vou conseguir fazer esse negócio". Então eu fiz ainda, fiz perfeito, ainda renderizei, mandei o negócio arrumado. Peguei fiz a apresentação, eu fiz além do que ele pediu. Aí ele olhou pra mim e disse: "Cara, eu não acredito que tu tá perdido. Tua mão de obra é diferenciado". "Não, não, você quer trabalhar no escritório?". Eu disse: "Quero". E aí comecei a trabalhar no escritório, né. O mais engraçado é que eu quando fui para esse escritório, eu não sabia que era também de arquitetura, né. Depois que eu fiquei olhando lá, eu percebi que era. E aí fiquei nesse escritório. Passei um bom tempo lá. Interessante também a história do cara que era meu sócio. Hum. Aconteceu esse dia da chuva, aí passou uns 2 dias, eu conheci o cara, né, que era dono da cadeira que eu estava ocupando, Certo. desenhando. O Certo. computador era dele. Aí ele chegou meio que arrogante, né, porque ele já tinha um bom tempo, né, dentro do Sim. escritório. Aí de repente aparece um cara do nada. Do nada. É. Aí ele olhou o projeto, disse: "Rapaz, quem foi que fez isso aqui? Foi vocês?" "Foi". É, tá bom. Mas esse lugar é meu. Desse jeito. É, desse jeito aqui. Mas esse lugar aí é meu. Tem como eu sentar aí na minha cadeira? Disse: "Tem, pode cair". Aí eu vou ficar trabalhando nesse computador. Aí o computador dele era bom, tinha uma placa de vídeo, tinha tudo, né, tá. Aí eu não vou nem falar o nome dele aqui, mas ele foi o sócio da formação nata.
Depois disso, a gente construiu uma grande amizade. E aí ele olhava, né? Aí o meu patrão pegava e dizia assim: Yes, faz aquele projeto lá pra mim de novo. Pega esse esquemático aqui do CAD e vamos fazer uma nova maquete. Aí o que estava acontecendo? O que era adicionado, que era direcionado para ele, já era direcionado para mim. Aí eu peguei e disse: olha, o computador que dava pra fazer era do meu amigo aqui, ele tá ocupado no computador dele. E eu sempre nessa tonalidade, né? Calma, tranquilo. Calmo, tranquilo, nunca demonstrei nada de. Arrogante. É, tava tranquilo. Cheguei agora, não podia também falar nada. Aí ele pegou: vamos ali na iBuyte, vamos comprar um negócio ali. Aí ele pegou: o que que tu precisa? Rapaz, tem que ter isso, isso, isso. Ó, tu me dê isso aqui, o melhor computador. Aí ele pegou, trocou o computador, que não tinha nada, e botou o melhor computador pra mim. Rapaz, aí o cabo ficou morrendo de ciúme, né? Nervoso. Ficou. Aí, como é que pode? Eu tô bem há 3 anos aqui no escritório, você peça pra ele mudar, o quê? Aí, de repente, né? E aí aconteceu que eu já estava tomando conta da Do parte setor. do setor de maquetes, né? Do escritório. E lá nessa empresa, eu tenho que dar os parabéns porque era uma empresa que trabalhava tanto com arquitetura como com ambientação. Então, o que eu aprendi lá nessa empresa foi a parte de estética da arquitetura. Que a outra empresa só trabalha com galpão. Galpão não tem Certo. estética nenhuma. Então, quando eu fui trabalhar nessa parte de casas, a parte de ambientação, foi onde eu consegui consumir o máximo possível e conseguir, né, eh, trabalhar nessa parte. Então, quando. Aí sim, aí o nosso amigo lá ficou meu amigo, né? Virou brother. Virou brother. E quando ele saiu, quando ele se formou, ele saiu da empresa. E a gente decidiu que um dia, né, se a gente se encontrasse, talvez fosse meu sócio. E como palavra tem poder, aconteceu. Depois de alguns anos, eu chamei ele para ser sócio, né? Porque nessa época eu não fazia arquitetura. Eu era técnico de Eu edificações. sei, velho. A empresa vendo o meu empenho, toda a minha transformação e tudo, eles pagaram 50% da minha faculdade, né? E comecei a trabalhar bem direitinho. Comecei a pegar outros serviços e tal. E aí foi indo. Como é que eu saí dessa empresa? Tem uma época que a arquitetura é muito interessante, porque você, quando está trabalhando, você acaba pegando o arquétipo de trabalho do outro arquiteto. Então, praticamente, se o meu chefe chegasse, levasse o projeto dele para casa e eu fosse fazer o meu em casa, a partir do momento que a gente pegasse, botasse os dois projetos na mesa, praticamente estavam as mesmas soluções, a mesma estética, as cores, os mesmos materiais. Então, estava tal qual. Aí, um belo dia, ele percebendo isso, né? Ele pedia para entrar dentro das salas de reunião com ele, dos clientes, e eu assistia às reuniões. Quando eu começava a assistir essas reuniões, eu fazia relatórios, né? Sim. Anotava tudo, e aí ele: tu entendeu? Entendi. Dá para fazer assim, assim, assim? Claro que tinha um toque dele final. Claro que tinha. E aí a gente começou a fazer. Quando eu chegava com a solução, eles: gostei. Eu vou apresentar para o cliente. Na maioria das vezes ele trocava algumas coisinhas, mas era praticamente 98% do projeto Certo. ok, Legal. né? E foi passando isso, aí comecei a fazer outros projetos. Aí sempre falava: e aí, você vai chegar junto com. O projeto era meu, né? Você vai chegar junto aí pra pegar os 50%? Aí, não, 50% eu não vou dar, não. Aí eu já pago seu salário. E sempre era assim, eu criando, né? E assistindo as reuniões e criando, assistindo as reuniões e criando, e ele dando ok. Quando um belo dia eu percebi Que tu tava fazendo tudo. que eu tava fazendo tudo. Aí eu pedi 2 dias na semana pra mim, pra trabalhar pra mim, só que eu não sabia como. Nessa Certo. época eu não tinha cliente, não tinha nada. Aí, meu Deus, como é que eu vou trabalhar pra mim? Aí eu tive a ideia de fazer alguns cartões e sair em Fortaleza, Entrega. Maracanã, entregando. Eu não podia ver um cidadão mexendo numa massa na frente da obra que, olha, passa aqui pro teu chefe, deixa eu falar com o teu chefe.
E eu fiz muito isso. E aí, quando eu percebi, realmente funcionou. Eu já estava com um Essa- catálogozinho, né, de clientes, recebendo ligação, fazendo orçamento, o negócio estava me girando. Aí, quando eu percebi que o meu salário era isso aqui e eu já estava à margem, mas tinha um negócio chamado gratidão, que estava acorrentado ao meu chefe. Uhum. Tudo que eu aprendi foi com ele. E estava sendo muito difícil sair. Aí eu trabalhei ainda 3 anos nessa situação ainda, onde eu estava chegando atrasado no trabalho. O trabalho era de 8 às 5. Tava chegando 12 horas, saía 1 hora. Mas o que que fazia? Ele não chamava minha atenção. O que que ele dizia? Nias, o projeto tá pronto, aquele negócio tá. Eu fazia em casa. Sim. Quando ele chegava, Nias, aquele negócio tá aqui, tá pronto. Nias, e aquele negócio daquele outro cliente tá aqui, tá pronto. Eu tava dividido o meu tempo com os trabalhos do escritório, né, com o dele. Sempre fiz de tudo para não ser chamado a atenção. Eu era chamado a atenção porque eu não era um bom funcionário na questão de tempo. Porque Sim. você sendo CLT, você tem que trabalhar Sim, sim. no seu horário, Carga horária. na carga horária, então tá complicado. E aí foi quando tava tão pesado que eu tive que falar com ele, cara, eu tenho que sair. Tô agradando, não tô conseguindo agradar dois deuses aqui, eu vou precisar sair. E aí quando eu saí, eu fiquei trabalhando numa bancadazinha em casa, né? E quando eu percebi que eu não estava conseguindo conciliar casa e trabalho. Aí eu tive que montar o escritório, para Sim. ter o local de De fato trabalho. de trabalho. Aí quando eu botei o escritório, foi quando o negócio explodiu. Aí eu percebi que realmente, para mim crescer, eu tinha que ter pessoas do meu lado, né? Aí foi quando eu chamei aquele meu amigo lá que brigou do computador, Sim. né? Lá. Aí tinha, vamos fazer abrir uma empresa. Como tu já tá formado, eu vou precisar da tua ajuda. Aí ele pegou, assinava os meus projetos, aí foi quando eu me formei, aí não precisei mais dele, mas hoje, até hoje ele trabalha para mim, né? Ele trabalha numa parte mais burocrática, toda a parte de criação e tudo é comigo, né? E aí foi Ah, assim, legal, pô. uma história bem curta, mas com suas nuances, né? Cara, e o teu lazer, cara? Antigamente eu vi que tu tocava, né, pô? Pois é, eu toquei 12 anos numa banda, mano. Qual era o nome? Banda Síntese. Síntese, né, cara? É, era bom. Os meninos conseguiram aí se alavancar. Foi mesmo? Tocaram naqueles programas Se Liga, né? Na Verdes Mares. A gente chegou a tocar no Rio de Janeiro. A gente participou do primeiro. A gente foi chamado para tocar que era até na cidade de Jaú, acho que era um palco indie, que era, acho que era do Lollapalooza, eu acho, alguma coisa assim. Era em Jaú, na cidade de São Paulo. A gente chegou, foi tudo, mas quando eu percebi que os caras não tinham garra, a garra que eu falo era o seguinte, pô, vamos dar um de Belchior, vamos passar fome, vamos lavar prato, vamos passar um tempinho aqui na Ser cidade, músico. vamos ser músico. Aí os caras, não sei o que, não dá certo, que tem família, que não tem o que. Eu disse, cara, tudo que eu gastei em 12 anos foi pra nada, foi só diversão. Aí eu decidi, não, vou estudar e vou trabalhar, e vou criar minha família, e deixa essa porra pra lá. De vez em quando eu ainda sinto assim uma saudade, né? Que querendo ou não, Certo, sim, cara. tá no sangue, né? Mas nem em casa, assim, toca. Não. O que aconteceu é que eu tô participando muito de grupos de karaokê. Cara, karaokê. E eu me identifiquei que eu acho que eu sou um bom cantor também. É, porque mas eu Como? era, eu era muito tímido. Eu acho que eu comecei na bateria por timidez. Hum. Eu era tímido. Então eu ficava lá atrás, né? Me dedicava lá atrás. Quando eu fui ser frontman na banda, aí era diferente. Eu fui 2 vezes, né? Me chamaram, eu disse, não, ainda sou tímido, mas eu acho que dá pra cantar um pouquinho sem falar muito. Caramba, cara. Tu falou de família, tem um filho, né, agora, cara? Minha nenenzinha tem 3 meses. Fez 3 três meses. meses, dia 19. Caducando. Eu ainda tô. Eu sou pai de mais duas, né? A Sofia e a Alice, 10 e 9. 10 anos. É. Cara, muda muito pra ti a forma de trabalho Em que quando, aspecto? quando tu vê que tem pessoas que dependem de ti agora. Muda. Que você tem que ralar agora. Mas quando aconteceu esse boom
da empresa, eu já trabalhava pensando assim, eu tenho que trabalhar para os outros, porque sempre eu tive responsabilidade com os outros, né? Principalmente minha mãe, né? É, Sempre fui muito responsável por ela, que ela se separou do meu pai cedo. Quem dava sustento em casa era eu sempre. Então eu já tinha essa mentalidade. tá. Legal. Hoje o que é que tu tem, cara, assim, de visão? Hoje tu tá 15 anos? Tem mais de 15. Mais de 15, né? Tem. O que é que tu vê pro futuro hoje? Tu pretende expandir para outros locais? Ou primeiro tu acredita em ganhar território aqui? Eu tenho uma mentalidade assim, Thiago. Hoje eu estou inserido num, nesses condomínios, né? Certo? né, de alto e médio padrão, onde eu já tenho um nome, né? Se você perguntar, não, o arquiteto Niécio, ah, muito bom, vamos fazer com ele. Mas, sim, quem trabalha nessa área já é um pulo você trabalhar fazendo casinha de bairro Tu e já de faz repente, já fez projeto pra fora, geral? já, eu desenvolvi agora uma casa de 800 metros quadrados, 800 metros quadrados é só a casa. Se a gente levar em consideração É, o terreno tudo, é mais de 1.500 metros quadrados. Na legal. Bahia, Da Bahia. Bahia. Eu Chegou pego, lá? não, tudo online e foto, WhatsApp, tudo remoto. Do remoto, né? É. Legal. Quando tu falou na parte da parte, tu antigamente fazia mais a parte artística e de criação, né? É, e aí tem um paralelo do que pode ser executado ou não junto à arquitetura e engenharia. Isso. Como tu mede isso hoje, assim, como tu mensura? Tu sempre tenta seguir as regras ou tem algo que tu vê que pode ser o suficiente, né? Porque arquiteto é muito maluco, assim, né? Ele É. imagina umas coisas que. Pronto. Eu sou um cara que eu vou mais naquela linha de eu vou desenvolver para ser construído, Certo. né? Quando o cliente, já aconteceu, eu tenho um cliente em Iguatu que o cara é altamente visionário. E ele queria fazer um negócio na casa dele absurdo. Ele mesmo riscou lá, não sei se ele, ele realmente queria construir, mas ele riscou de um jeito lá que parecia coisa de outro mundo, né? Aí eu pensei, você quer construir mesmo isso? Você tem noção de valores? Porque vai mexer com estrutura Sim, sim. metálica, né? Primeiro eu tenho que conscientizar o cliente. O metro quadrado é tanto, se você tiver esse dinheiro, é X. Eu sempre vou fazer a casa mediante quanto o Do cliente, orçamento. quanto Do o orçamento. cliente tem para gastar naquela Já casa. pergunta de início o orçamento que ele tem pra obra. Exato. Certo. Porque eles não sabem, a maioria deles. Principalmente os de primeira viagem, que tem a vontade, tem um prazer. Tem aquela coisa também do cara que trabalhou. A maioria dos meus clientes são aqueles pessoal que eram emergentes, né? Que Certo. trabalhavam ali na linha, com muito suor, muito trabalho, conseguiram ter uma condição boa e aí projeto. Eu sempre faço a pergunta: você tem noção de metro quadrado? É uma casa de 200 metros, uma casa de 300 metros. No condomínio tal, então, aqui comporta até 250. Você sabe quanto é que cabe? É esse orçamento aqui. É tanto, né? E Uhum. eu fico muito na ajuda. Eu ajudo a partir da escolha do terreno até a última etapa. Viabilidade, né? Sim, pai, tem que fazer o estudo. Né? Viabilidade. Cara, tu me falou na parte mais de conexão com essas pessoas, né? A gente tava conversando aqui antes de começar, e eu percebo que tem uma grande dificuldade hoje, né? A maioria dos arquitetos esperam vir até você o cliente, o projeto. E aí eu queria entender mais hoje de como tu vê isso, assim, qual o principal desafio hoje de conquistar projetos de alto padrão, né? Tu acredita que é visibilidade, tu acredita que é network, são grupos de empresários? Na tua visão, o que é que tu vê isso? O que eu sinto a dificuldade hoje é tentar estourar a bolha. Existe as panelas, né? Mas a gente está inserido também numa pequena panela, Certo. né? Ali no. Onde é que eu sou muito atuante? Eu sou muito atuante ali no Jardim da Serra, né? Que praticamente me adotou aquele condomínio. E quando você está no meio daquela bolha ali inserido, a gente tem contato com os outros arquitetos também, né? Querendo ou não, ali também é uma bolha.
E quando não dá para mim pegar o serviço, eu passo pro outro, né? Muitas vezes já aconteceu de eu não conseguir pegar o serviço e passar para outro colega, Entendi. né? Mas o que tu vê, assim, o que é preciso tu fazer pra conquistar projetos grandes? Projetos grandes, acho que o network é Tu interessantíssimo. faz muito network. Eu te encontrei lá na Expo Construir, né? Foi. Sempre eu ando lá. Eu acho interessante. Sempre tem alguns colegas de faculdade, alguns clientes que já passaram, né, pelo escritório também. Sempre estão por lá. Tem muita novidade, né? Qual é o teu maior desafio hoje pra crescer? O maior desafio para crescer. Thiago, eu acho que é organização de tempo, né? Mentoria, que eu acho que precisa de mentoria. Porque você não consegue crescer só desenvolvendo projeto. Não dá. Porque você só é escravo daquele momento. Eu teria que ver alguma forma, alguma estratégia de desenvolver mais eu e a minha equipe, porque eu tenho uma equipe, mas eu tô praticamente, estão muito verdes ainda, né? Eu Tá. tô desenvolvendo eles. Ainda tô na parte de desenvolvendo, eu tô ensinando, tem muitos erros, eu perco muito tempo na parte de estar reeditando tudo, né? Uhum. Então tá acontecendo isso. Mas eu acho que é o único, a única situação que eu vejo acho que é a falta de tempo, sabe? Pra Sim. poder gerir tudo. É porque tá muito centralizado em ti hoje, né? Muito Tem demais. muita, Às vezes eu fico tem muita coisa, esgotado. tá, tem muita coisa que o gestor, assim, eu já passei por isso também, assim, 3 anos pra cá que eu mudei. Mas, cara, eu queria estar dentro de tudo, assim. Desde a parte do planejamento da reunião, a execução, acompanhamento, eu queria ver. Eu tive que aprender a descentralizar. Eu tive que aprender a confiar mais nas pessoas. Alguns ainda da minha equipe ainda sofrem, assim. Quando eu digo assim, não, meu irmão, decida aí. Você sabe que eu gosto. E isso é um dos pontos mais difíceis hoje para todo negócio, que é o diretor descentralizar e principalmente o diretor que lançou, entender que ele é o CEO, que ele é a cara da empresa, né? E isso me ajudou pra caramba. Sim, não tem noção, assim, o quanto eu desafogo, o quanto que eu faço mais negócio hoje, quanto eu faço mais network com base no tempo que me sobra, assim. E aí eu consigo focar em outros projetos. Tem um outro projeto hoje, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de. Eu falo muito isso pra galera que todo ano eu tenho que abrir um negócio novo, né? Já quebrei, assim, algumas vezes em alguns projetos meus. Tem projetos que eu fiz, botei pra frente, não deu certo, aí parei o projeto. A galera tá pedindo tanto que a gente volta com o projeto, né? E tá funcionando. Só que dentro da arquitetura, na minha cabeça, assim, cara, como é que a gente pode sair dessa linha de raciocínio? Por que que eu tô falando isso? Hoje a gente tem IA, né? Pra mim, cara, a IA tá crescendo de uma maneira que na renderização, mas fica muito foda os projetos. Eu tô utilizando IA direto agora e tá sendo fantástico a apresentação. Você tá ganhando os clientes dentro dessa nova realidade. Porque um vai passando pro outro. Porque, beleza, a IA tá aí, é para todo mundo, mas nem todo escritório tá conseguindo Utilizar. utilizar ainda, né? Então, eu fiz alguns cursos aí e graças a Deus eu tô fazendo imagens assim absurdas que uma imagem já dá para impressionar bastante, Já porque o vem do cliente projeto. já vende. Aliás, eu tô com um projeto que eu tô desenvolvendo agora ali para BS Park, no condomínio, que eu não precisei, o cara só me falou o que era. Ali na reunião mesmo, criei a casa dele, né? Na reunião. Numa imagem que não demorou nem sequer dois segundos, 3 segundos para aparecer na minha tela. Eu disse, "Ó, a gente pode fazer assim, assim." Animei para ele entender. Aí, meu Deus. Às vezes eu fico assim, rapaz, é outra realidade. Eu não perco mais tempo. Não é? Num prompt eu consigo desenvolver o projeto da pessoa sem nem ter começado a desenhar de fato. E eu ganho o cliente por conta da rapidez. Eu já ganho ele através da rapidez que eu estou desenvolvendo. É isso, falar isso hoje. Tem muito projeto hoje que é muito engessado. E a gente tá numa era, cara, de velocidade. Assim, a gente tá falando de gestão de tempo, né? Uhum. E quando a gente
fala do empresário, mesmo sendo a casa dele, cara. O cara que tem um grande investimento, a maioria das vezes não tem tempo. E ele quer agilidade, na maioria das vezes, é para que ele entenda assim, cara, ó, tá aqui, tu me mostra isso, beleza. Faz aí que eu vou agora pra minha rotina de trabalho. E nem todo arquiteto tá seguindo isso, né? É. Assim que apareceu, tu já foi pra inteligência artificial ou tu foi mais com preconceito? Não é que eu tinha preconceito, eu não tinha conhecimento, Tá. né. Quando eu comecei a ver os pequenos passos da inteligência, ainda pelo ChatGPT, ainda um ursinho pegando um macarrão e comendo, né, aquela coisa bem básica. Eu ainda: "Rapaz, isso aqui tem o que aqui?". Mas só que agora tá vindo com muita velocidade, Tá. e quando eu comecei a fazer os pequenos estudos, o que eu estudei já não serve mais. Aí já criaram outros programas mais fodas e eu tenho certeza que o próximo ano, até esse ano já, vai estar mais cruel ainda. Cara, eu consigo te colocar hoje dentro da cena, pronto, eu tenho um amigo, um amigo e cliente, né, que é o Vanucci. Eu estou fazendo a reforma da casa dele, e eu botei ele dentro do curtindo do banheirozinho dele, na banheira, eu botei ele dentro inserido. Eu já Muito ganhei, feliz. Como? um monte feliz, Pô, entendeu? sou eu, tô mais magro. Aí tem que treinar a consistência, né, do personagem. Mas é muito legal, cara. Isso é muito legal, cara. Cara, eu fico feliz, fico muito feliz. Hoje, quando as empresas, elas. Na verdade, o arquiteto. Eu vejo que todo arquiteto, cara, não tem gestão financeira. A gente só quer saber de produzir e trabalhar. Produzir e trabalhar. Só produzir e trabalhar, as outras coisas ficam. Se a gente tivesse uma pessoa que trabalhasse só na parte burocrática e deixasse a gente criar, era maravilhoso. É tanto que eu hoje eu sou o pilar criativo, né, eu Uhum. tenho os estagiários que me auxiliam, eu tenho mais 2 pessoas que trabalham home office para mim, que é um engenheiro e outro arquiteto, né, e tem o Lauro, que saiu da sociedade, mas mesmo assim eu precisei dele: "Ó, essa parte burocrática eu vou deixar para tu resolver", Tá, o que é né. que tu chama de burocrático? Elaboração de RT, né, a documentação, estudos, todas as partes de estudos, né, eu deixo com ele. E aí ele me auxilia, eu já tirei esse peso, né. No começo do ano passado, eu tive uma perda grande, tive que tirar 2 arquitetos que trabalhavam comigo, eram meus 2 braços direitos. Não consegui, manter, porque eu tive algum problema com um deles, e aí foi seguindo, seguindo, aconteceu que não, tem um erro aqui, eu vou precisar tirar. E tirei e tô recomeçando de novo. E se atrapalhou na produção? Atrapalhou. Atrasou algumas coisas, né, mas você sendo real com os clientes esperam, né. Então ficou uma lista de espera absurda. Tinham 16 projetos na lista de espera. 16 projetos, eu fiquei: Puta "Caramba, vida. a galera vai esperar mesmo, que bom". Que bom. E eu tô conseguindo entregar um por um, graças a Deus, tô conseguindo. Agora em janeiro, tinha um dos primeiros que estava atrasado, bem um projeto de 6 meses, graças a Deus consegui entregar agora, tô muito satisfeito. Então é isso, eu tô construindo uma coisa com clientes novos que tá sendo muito bacana. Eu disse: "Yes, eu Uhum. espero, eu espero". Cara, como é que tu vê esse ano, né? Porque esse ano é de Copa e eleição, né? Mas, cara, vamos falar de 2 coisas que é difícil, né. Não, mas eu digo pra projeto. Tu acredita que vai vir, não vai vir, vai dar uma parada? Como é? Cara, vai vir muito. Tu Vai acredita? vir eu acredito, a gente tem que ser muito otimista. Tem que ser, porque é o seguinte, a época que a gente viu a pior situação, que foi a época da pandemia, Uhum. foi a época que eu ganhei mais dinheiro, Thiago. É, porque tu não tá dentro de casa também, né, pô? O que a galera percebeu, que viviam em dentro de caixas que não tinha iluminação, que não tinha ventilação. "Ah, não, não tem uma piscina, vamos criar piscina". Eu fiz, sei lá, mas foi uma época que eu fiz mais piscina na minha vida. Cara, o cara que vai hoje investir nessa área de arquitetura, que conselho tu daria a ele? Melhor, que conselho tu daria um IF de 15 anos atrás, se ele fosse colocar a empresa dele? Conselho. Eh,
começar por programas mais sólidos, que eu creio que estou atrasado, né, em softwares, Certo. e prestar atenção também na questão de sociedade. Prestar atenção na sociedade também. Que eu comecei com sociedade na forma sonata e não funcionou muito também, né? É. Eu sou o cara que eu defendo sociedade ao extremo, assim. Eu vejo que eu tenho que ter pessoas que não tenham as minhas habilidades, tá? E a sociedade de network, o cara que seja bom em network, o cara que seja bom em organização, às vezes pesa mais que a produção. Por que que eu vejo isso? Todo mundo que se forma se garante na teoria e na prática. Só que lá dentro da faculdade ele não tem uma cadeira de network, ele não tem uma cadeira de, Tem sei nada. lá, de educação financeira, não tem, né? E ele vai ter que batalhar muito para criar o nome dele. Sendo que se ele aprendesse a fazer network, meu irmão, se ele aprendesse a controlar, ele a tomar decisões com base em dados e em emoções, eu vejo que seria o ideal. Então, principalmente até em alguns negócios meus, eu vejo que a sociedade ela tem que agregar e tirar o peso do outro ser humano, né? E que isso é válido. Então, não quer dizer que você é melhor do que o outro, porque você é a parte técnica. Pelo contrário, a maioria das vezes o cara, mesmo não fazendo nada que tu tá fazendo ali, ele é um cara que conversa bem, faz network, vai estar em outros locais, vai fazer o nome da marca acontecer. A gente viu isso lá na Apple, né? Bill Gates ele chegou com um cara de baixo, o Steve Jobs chegou com um cara lá de baixo e saiu lá de cima, né? O Steve Jobs pra mim foi um dos caras mais foda nessa parte de apresentação de empresa e produto, cara. Eu não consigo hoje toda a consultoria que eu dou muita consultoria de crescimento, de growth hacking, growth marketing, que hoje em dia é muito como se fossem iguais, né? É, as pessoas não entendem que o conhecimento, quando a gente fala, é besteira. Tipo, pô, bicho, realmente é verdade. Ou então, não, pô, bicho, eu fazia. E aí chega um cara que diz assim, tá, e por que que não tá fazendo? Né? Chega um cara que eu chego às vezes, dou um caminho mais fácil pra ele e na cabeça dele começa a fazer sentido. Então, os negócios hoje não é só da tua área, cara. Tem uma dificuldade grande dele entender que a sociedade ela tem que agregar, mas ela tem que agregar, na maioria das vezes, de maneira que desafogue. Tem um negócio que eu falo que é muito foda. Tu pode tirar férias hoje, tu consegue passar 30 dias sem falar com teu cliente hoje. De jeito nenhum, nem funciona. E se tu ficar doente? Já aconteceu. E atrasou tudo. Tu precisa de um sócio? Às vezes precisa. Às vezes, toda a vida. Então, essa é a minha visão, cara. Mais uma vez, não é que o sócio ele seja ruim, mas o sócio ele tem que te desafogar, cara. Eu já tive vários sócios também. Ah, e eu luto, até a gente quebrar essa sociedade ou até quebrar a empresa, eu luto pra ele entender que, cara, isso é teu papel, pô. Não tem o que tá fazendo teu papel, entendeu? Claro que eu vou ajudar, claro que a gente vai tomar decisão junto. Só que sociedade, meu irmão, é pro cara fazer a parte dele excelente. É pra te ensinar, te puxar, né? Meu irmão tá fazendo isso errado, cara. Faz o certo e tal. Eu sou muito agressivo da maneira que eu falo também, né? É, tem muita gente que às vezes dói de escutar. Eu não consigo caminhar com pessoas que não são. Na verdade, a vida me ensinou a não caminhar com pessoas que empurram com a barriga. Eu prefiro não fazer parte, não fazer sentido. Não vou ficar bilionário, mas eu prefiro fazer as coisas corretas, assim. Nem todo projeto vai ser perfeito, né? Eu tô nesse cálculo ainda para eu entender, não só no meu negócio, mas em outros negócios, qual é a taxa de porcentagem de sucesso do cliente, né? Isso é muito complicado, mas em sociedade é algo muito foda que toda empresa tem que ter um sócio, se possível, e que o cara tenha características totalmente diferentes de você, meu irmão. Porque se for igual, e aí tem briga de interesse, tem um monte de coisa, né? Sociedade, talvez ele funcione se ele vier para agregar, principalmente em conhecimento. Pronto, tu trabalha com network, né? Conheço muita gente. Conheço muita gente. Tua área já é toda essa parte da pub, não é só o pub em si, mas como tu conhece essas pessoas, é, para mim, eu sendo arquiteto, seria bom demais, né? Sim. Se a gente fosse sócio, porque a gente ia crescer o negócio, ia ter mais projetos fechados, né? Ia ter um potencial bem interessante, porque eu ia sair justamente dessa bolha média
pra ir talvez pra uma bolha maior. pra mim é mais incômodo, assim, sabe? Eu quero pessoas à minha volta, cara, que estejam me obrigando a ser melhor, cara, diariamente, né? É, eu pratico um esporte e ele me exige todos os dias a ser melhor, cara. E a gente vai ficando velho, a gente vai ficando pior, menino. Então tu tem que se virar pra ser melhor, de várias maneiras. Isso é muito legal aqui. A gente conversa aqui. As meninas aí, viu, da minha equipe lá da Bike Nator, elas toda semana, cara, ficam, o Thiago tá quebrado essa semana de quê? Aí a Desirê me falou, eu achei que era mentira. Eu, bem, essa galera tá tirando onda, tá, tá perguntando o que é que eu me quebrei essa semana, pô. Só que é verdade. Só que aí eu vejo, cara, eu vou continuar fazendo isso, esse motivo, velho. Essa menina aí, às vezes ela chega e, pô, paguei uma semana, um mês, não foi? Paguei um mês de academia, não treinei, tem que começar. Aí eu vou lá, meu irmão, vai lá, pô, fazer e tal. Então, eu vejo que pode parecer besteira, cara, mas as minhas ações podem mudar a vida delas de maneira totalmente grotesca, pô. E sócio é isso. Sócio é lhe exigir mais do que você é capaz de fazer. Sendo um que possa alavancar ainda mais, é mais Cara, interessante ainda. qualquer coisa que tu vai fazer. Eu tenho alguns exercícios, né? Alguns chamam de mantra, mas eu tenho alguns exercícios na minha vida, que oração é um deles, né? Todo dia, cara, eu faço oração de manhã e de noite. Eu não fazia isso. 10 anos pra cá eu não fazia isso. 5 anos pra cá que eu comecei a fazer isso. E aí, beleza, pra mim era muito espiritual e tal, não sei o que. Mas hoje em dia é automático, entendeu? Se eu acordo de manhã e, pô, é meu tempo de oração ali. E aí eu comecei a prestar atenção que o costume virou prática, né? E aí eu trago isso pra dentro da organização. Cara, tô aqui, participei de muito projeto que, não, vou participar, só participar mesmo. Só que não faz mais sentido, sabe? O Ceará Meu Negócio é pra isso, pô. O Ceará Meu Negócio é um projeto que eu mostro o dia a dia das pessoas, cara. Tem muita gente que vê o cara lá em cima e aí, pô, meu irmão, esse cara nasceu em berço de ouro. Não é, velho. O que que aconteceu no meu escritório? É, tem um grande volume de projetos, né? Certo? E um dos arquitetos, né, também estava observando isso, mas não sabe que você paga, né, os outros funcionários que ganham, que trabalham extra, né? Ah, aí vem os encargos de imposto, vem, eh, vem os outros funcionários, vem contador, vem as contas do escritório. Quando você vê, não vai, nem sobra, entendeu? Não É. sobra. Primeiro ano, eu digo isso direto, cara. Primeiro ano de empresa é investimento, não deve ter bola, meu irmão. Muita gente fica puta comigo, mas na minha visão, cara, primeiro ano é investimento. Você tem que toda a grana que entrar é pra sobreviver e investir. Cara, ponto, só cresce se você investir. Seja em capital intelectual, seja em equipe, seja em network. Se esses pilares estiverem os três juntos, atrelados, melhor ainda. Mas se não, meu irmão, você vai passar 20 anos pra crescer. Hoje é muito rápido. Eu tenho um cliente que é de mármore, de mármores, né? Que é a Mármore Decor. Cara, eles estão há 2 anos, vai pro terceiro ano, bicho. E é um crescimento absurdo, velho. É tanto que a gente teve uma reunião, vou até mandar isso pra eles. A gente disse assim, não, mas o primeiro ano a gente não vai levar em consideração, pô. A gente vai medir a partir do segundo ano o crescimento, porque tá absurdo o crescimento da empresa. E isso, como eu tô dentro do projeto, cara, me deixa tão feliz, sabe? Uhum. E se lá deu certo, não dá certo em qualquer canto, pô. Porque é muito específico, né? Mármore. É um material que tá todo mundo querendo, né? Cara, e um material que é de difícil manuseio. Cara, a perda é um absurdo. Desde a perda da chapa, né? Uhum. Porque o cara compra uma chapa e quer uma bancada, vai sobrar. Aí tem que ver aquilo ali. Isso, e eles perdem também nisso aí, né? Né, é essa perda. É. Aí tem que ter aproveitamento e tal, etc. Então tem que ter muita coisa. Então, eu vejo a arquitetura como uma área que não tem substituto, né? Apesar de ter inteligência artificial, ela não consegue olhar. Você pode até bater uma foto da sala, melhor essa sala. Uhum. Mas o arquiteto, macho, essa mesa, cheguei pro meu arquiteto e disse assim, cara, eu quero uma mesa para passar por cima.
Ele, como assim, Thiago? Porque às vezes aqui eu tenho preguiça de ir ali, eu passo por cima. Se abre. É sério, pô. É sério, pra mim aguentar, eu tava pesadão. E aí, o cara tem uma ideia, cara, que o cara, mas me deixa assim, sabe? A, Bobocando. a profissão de arquitetura é justamente isso. Você mexe com o imaginário. É tanto que eu tenho um amigo que é engenheiro, a gente briga muito, porque às Eu ia vezes, perguntar isso agora. cara, tem uma. É pra gente ser mais unido. Até agora eu tô brigando com um cabra ali, que eu tô fazendo um prédio ali no Maracanãú, de uma pizzaria saboresca. Eu tô tendo briga com o engenheiro, porque eu quero um balanço de 3 metros. Uhum. E dá pra fazer o balanço. Pela margem de segurança, eu acho que não dá. Mas, irmão, bote ferro, dá certo Né, estrutura metálica dá certo. também. Mas ele quer fazer de concreto mesmo. E tá tendo esse impasse. O projeto não tá saindo direito, não tá sendo construído porque tá tendo esse impasse desses balanços. Então, essa coisa é real. É engenheiro e é arquiteto, a gente, É às vezes, inimigo ou amigo? a gente, a pedra. Cara, tem que ser amigo, tem que conversar, porque a obra fica bonita e eleva o nome dele também. Cara, sabe de uma coisa que eu vejo, que aí eu sigo pra todo mundo? Todo escritório de arquitetura, ele devia ter três especiais, três diretores, enfim, três sócios, engenheiro, um cara de imóveis planejados e o arquiteto. Os três, né? Seria a junção perfeita, né, não? É. Cada um trabalhando juntos E e motivados. motivados, é. É, é o correto, né? Lá no escritório eu sou praticamente os três. Quando eu tô com muita dúvida, aí eu chego e converso com o É porque tu cara. vem de edificações, pô. É. Deve ser. Eu já venho da base da É, já, construção. já, Aí já eu vem entendo disso. mais. E aí na minha cabeça era isso. E aí foi que eu comecei a conviver mais com você, mais. Aí eu, pô, espera, tá faltando um cara aí, que é o cara de vendas, né? Que é o network, né? Inclusive o João falou aqui, né? O João lá da Mandacó, ele é arquiteto. Ele disse, Thiago, sabe qual é o problema? Não tem educação financeira, meu irmão. Dentro da faculdade a gente não sabe fazer network. A gente não sabe quanto é que vale o dinheiro, não sabe. É. Sabe precificar com base no que ensinaram, mas a realidade do cliente é outra. O cara vai pedir desconto, só uma porra. E realmente de acordo com a região, mas os caras pedem mesmo. Vai pra cima. Eu acho que lá o produto é mais barato, só que a mão de obra é de outro local, pô. É. Né? É muito injetado. É. Cara, fico feliz demais, pô, ter participado. Espero você crescer muito ali, né? Tem que crescer. Entrou na minha vida, meu irmão. Tem que ficar grande. Esse negócio de ficar pequeno, não. E o mais engraçado, hein, Thiago? É que quando eu te conheci, a gente era. A gente tava saindo um pouquinho da adolescência já, mas a gente, desde o começo, a gente sempre falava, né? Olha, quando eu trabalhar, quando eu tudo der certo, eu vou abrir a minha empresa, É, né? Eu vou abrir a minha empresa, tu vai abrir a tua empresa e vai dar tudo certo. Futuramente a gente vai. Cara, é incrível, né? A gente tem que projetar isso, né? A tem. gente sempre projetou isso, nunca ficar à base de trabalhando para alguém, mas a gente sempre projetou. Eu vou abrir meu negócio, eu vou abrir meu negócio, eu vou abrir meu negócio. E a gente tinha o quê? A gente era uns moleques, tinha uns 20 anos talvez, né? Menos. Bem menos, né? Diz não, mas lembra não que a galera já sabe a data aí. É, Aí vai descobrindo a cidade. Cara, fico feliz demais de ter participado. obrigadão pelo Espero o ano convite. que vem voltar aí, bem maior, bem gigante, pô. Essa equipe aí tem que aumentar. Espero muitas novidades aí, né? E que a família cresça aí, cara. Já a menina tá grande, né? Tá, as três, né? Tenho três lindas princesas. Só faço mulher, mas aí tu também, né? É, É a menininha pô, também, minha né? mãe dizia que o cara paga, viu? Cara, brigadão mais uma vez. Obrigado, Thiago, pelo Para convite. vocês, muito obrigado por ter participado. Sigam todas as nossas redes, assiste os outros episódios ali. Cara, tem muitos episódios legais aí, tá vendo uma galera muito massa aí. Tô conhecendo muita gente nova, melhorando o network. A gente vai estar com projetos novos aí também pro canal. Já tá curto, na verdade, esse projeto que a gente tá fazendo uma vez por semana. Tem muita gente cobrando mais. Segue lá o nosso Instagram, tá? Por favor, também compartilhe aí com todos os amigos aí. E espero também vocês que queiram participar, entrem em contato conosco aí, vai lá no nosso site ou entra nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer conversar com vocês, tá? Fiquem com Deus, brigadão, forte abraço, tchau, tchau.